Glória a Deus. Bom dia, crente. Você venceu a chuva e o frio hoje, hein? Não sei se foi por causa da palavra de Deus ou da feijoada. Vai ter feijoada hoje, se prepare. Se eu atrasar aqui, é culpa do Eric que orou por mim, ok? Mas fique muito tranquilo que vai ter a recompensa, a feijoada. Essa feijoada já foi até os Estados Unidos, não sei se você sabe. Já chegou até lá a fama dessa feijoada. Então, segura na cadeira aí e vamos juntos, amém? Nós estamos iniciando uma nova série, uma série na epístola de 1 de Pedro. Nós vamos iniciar essa série que nomeamos de Vivos para a Glória de Deus e Transformação do Mundo. Amém? Nós vamos por alguns meses nessa série. Terminando 1 Pedro, seguimos 2 Pedro. Vai ser glorioso esse período. Então eu convido você já a abrir comigo a sua escritura. Em 1 de Pedro, capítulo 1, nós vamos fazer a leitura do verso 1 e do verso 2. Verso 1 e verso de número 2. Diz assim a palavra de Deus a nós essa manhã. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te bendizemos pela sua poderosa e doce palavra, que como uma bússola para aqueles que estão perdidos, funciona e é aprazível. Ela é norte a nós. Então nós pedimos nessa manhã, Senhor Jesus, que as suas ternas consolações, suas doces misericórdias e a sua graciosa palavra de amor nos cubra e modele nosso coração a forma do Evangelho, a fim de que sejamos transformados de glória em glória, à imagem perfeita do Filho amado Jesus. Essa é a nossa oração. Sê conosco. No nome santo de Jesus é que nós oramos, Pai. Amém. Meus irmãos, um grande desafio abrir essa série. A carta de Pedro, 1 de Pedro, é uma carta muito especial. E nós vamos ver, quando falarmos a respeito do contexto, por trás desse texto, todas essas nuances. Mas antes eu gostaria de pensar rapidamente sobre um fenômeno interessante nos nossos tempos, que é a necessidade que as pessoas têm de desenvolver uma identidade que deixe elas bastante satisfeitas e animadas com tudo aquilo que elas são. Há uma necessidade que as pessoas desenvolveram no nosso tempo de estarem satisfeitas e animadas com quem elas são. Então, isso tudo acontece a partir das próprias realizações dos homens. A partir das nossas próprias realizações, buscamos fazer coisas que nos afirmem, que nos deem um sentido, uma identidade. E isso vale apenas para aquelas coisas que nos deixam animados. E o que torna isso ainda mais intrigante é que não falamos apenas de pessoas ímpias que fazem isso, mas que no seio da igreja, em meio à igreja, existem pessoas que têm buscado conquistar ou descobrir a sua identidade, o seu senso de valor a partir de si mesmas, a partir das suas próprias realizações. Só que isso é exatamente o oposto que a fé cristã nos ensina. A nossa identidade não se fundamenta nas nossas realizações, nas nossas conquistas, nos nossos fazeres. Pelo contrário, a fé cristã vai exatamente no sentido oposto. Para ilustrar alguns exemplos a respeito dessa situação, podemos pensar naquelas pessoas que buscam alterar a sua imagem corporal para gostarem mais do seu próprio corpo.
Isso é um exemplo. Outro, aquelas pessoas que buscam estudar com afinco, a fim de conquistar uma posição melhor dentro da sua empresa. Aparentemente não há nada de mal. Mas também tem aqueles que buscam formar uma família para provar que eles são capazes de formar uma família. Pessoas talvez que trabalham exaustivamente para conquistarem uma condição melhor de vida. Qualquer que seja a ideia abraçada por essas pessoas, a busca, essencialmente, é por uma identidade que faça com que essa pessoa se sinta bem consigo mesma. Com que ela se sinta aprovada, não por outros, mas por ela mesma. Nós estamos vivendo dias onde o senso comunitário se perdeu e o senso individual, autossuficiente, está elevado. Então, não mais se pensa comunitariamente, mas se pensa a partir de si mesmo. Pessoas que validam a sua identidade a partir do que gostam, do que sentem e daquilo que são ou realizam. Nós vivemos nesse período em que a identidade é criada a partir da autoafirmação de si mesmo por si mesmo. Esse é o período que nós vivemos. Mas, naturalmente, quando nós olhamos mais a fundo, isso é uma grande contradição. Isso é insustentável. É impossível que isso se sustente, porque nós, enquanto seres humanos, somos um abismo repleto de contradições. Ora nós estamos felizes e ora nós estamos tristes. O que nós somos, felizes ou tristes? O que nos define, a felicidade ou a tristeza? Ora estamos completamente animados, ora completamente desencorajados. O que nos define? A nossa animação ou a nossa covardia? Assim somos nós. Por isso é insustentável fundamentarmos a nossa identidade a partir do nosso senso de significado, a partir do que fazemos ou realizamos. E o Evangelho vai ensinar o oposto. Ele ensina que a identidade cristã não é conquistada com as nossas forças, com as nossas realizações. Pelo contrário, a identidade cristã é dada. Ela é recebida de maneira involuntária. Ela vem até nós da parte de Deus. Ela é externa a nós, enquanto nós, cristãos, somos alheios à identidade que recebemos. Nós não constituímos a nossa identidade. Nós não conseguimos fazer isso. E quando o homem tenta encontrar em si mesmo quem ele é, ele vai cair em uma grande contradição insustentável. E o que a Escritura nos ensina, na verdade, meus irmãos, e nós vemos nas páginas das Sagradas Letras, é que exclusivamente Cristo foi o único que conquistou o direito de ter um nome, ninguém mais. E o nome de Cristo está acima de todo nome. E agora, por causa desse nome que Cristo recebeu, todos que pertencem a Ele recebem o nome dessa família. O nome da família que foi conquistado por Cristo. Agora então nós somos cristãos e cristãs. Recebemos um nome, uma identidade daquele que tem um nome, o único que conquistou um nome para si. Mas o que nós vemos são cristãos que têm caído num engano de buscar um nome para si, porque eles não estão satisfeitos em receber uma identidade dadivosa. Eles não estão satisfeitos em ter recebido uma identidade dada por Cristo, e agora então tentam desenvolver, a partir das suas próprias realizações, uma coisa nova, uma identidade nova. Não aquela recebida, uma que eles validem a partir deles mesmos, que eles se sintam animados por validar essa identidade. Isso não é novo, isso muda com o tempo, mas vem lá dos tempos de Babel, quando a busca por fazer um nome foi estabelecida, tornar o seu nome célebre. Qual é a motivação, então, que alimenta as nossas ações? Essa é a pergunta que nós podemos fazer inicialmente nessa manhã. Quais são as motivações que alimentam as nossas intenções de crescimento financeiro, profissional, de êxito acadêmico?
Por que talvez famílias se frustram quando seus filhos escolhem seguir um caminho distinto daqueles que os pais pensaram para eles? E falam, eu queria que meu filho fosse algo, fosse alguém. Por que talvez donas de casa se sintam inferiorizadas por não trabalharem fora? Ou por que crentes servem com mais disposição e afinco quando têm cargos na igreja? E eu proponho talvez uma resposta. Talvez seja porque tenhamos uma forte preocupação com o nosso nome. Talvez porque tenhamos uma forte preocupação com a nossa reputação, com aquilo que nós criamos e que, na verdade, de forma velada, valida aquilo que nós achamos que somos. Mas, meus irmãos, a condição para ser cristão, para seguir a Cristo, é de ter a sua identidade transformada. Aqueles que seguem a Cristo só o seguem porque receberam uma nova identidade, transformada por Cristo. Foi exatamente assim que aconteceu com Pedro, não foi? Quando Cristo encontra, o nomeia. Agora ele já não é mais um pescador comum, mas agora ele se torna um pescador de homens. E essa história de Pedro, do encontro de Pedro com Jesus, é uma símile da nossa história com Cristo. Cristo nos encontra, necessariamente, como uma predisposição para transformar nossa identidade. E nessa manhã, Jesus deseja apresentar a alguns a sua verdadeira identidade, quem você realmente é aos olhos de Deus. E recordar, talvez, tantos outros que esqueceram quem são. Qual é a nossa real identidade? E essa é a pergunta que nós vamos buscar responder nessa manhã, com o auxílio do apóstolo Pedro. Amém? Vamos ao pano de fundo por trás do texto? Para que possamos chegar ao texto? Pois bem, essa carta é um consenso majoritário que é de autoria de Pedro, juntamente com um fiel escudeiro chamado Silvano, que foi seu amanuense, e que Atos, capítulo 15, verso 22, vai chamar como um dos notáveis da igreja primitiva. Ela foi produzida por volta do ano 63, depois de Cristo, e enviada para ser uma carta circular, uma carta que passa por várias igrejas em determinada região. E a região em questão é a Ásia Menor. Ao menos naquela região da Ásia que Paulo não havia ainda evangelizado. Então, essas igrejas na Ásia Menor, na região onde hoje chamamos de Turquia, ela era composta majoritariamente por gentios, aqueles que não eram judeus. E essa epístola tem um tom muito especial. O tom dessa epístola é um tom extremamente pastoral. Muitos estudiosos julgam que é a epístola, a carta mais pastoral do Novo Testamento. E ela tem um propósito muito claro, que é encorajar os seus leitores, esses crentes na Ásia Menor, que se mantivessem firmes frente às dificuldades e oposições. Que mantivessem uma postura piedosa frente às hostilidades crescentes e às perseguições da época. Ele deseja preparar os cristãos para o sofrimento. O sofrimento vai aparecer em todos os capítulos dessa epístola. É um sentido muito claro. Pedro deseja preparar aquelas ovelhas do rebanho de Cristo para que possam suportar o sofrimento com coragem, ousadia e sem jamais perder a esperança. Ele deseja animar, então, e deseja fazer com que eles permaneçam firmes, enquanto os conduz à santidade, que o Espírito Santo produz neles. Meus irmãos, Pedro aqui está necessariamente, e de maneira muito bela, cumprindo aquela comissão dada por Cristo a ele. Quando Jesus fala, Pedro, tu me amas? Ele fala, Senhor, tu sabe que eu te amo. E Jesus fala, então vá e apacente as minhas ovelhas. É isso que Pedro está fazendo aqui. Amém? Vamos avançar. No primeiro ponto, nós vamos ver Pedro se apresentando. Verso 1 diz assim,
Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos e forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Mas a parte A diz, Pedro, apóstolo de Jesus. E de largada nós já devemos nos impressionar, nos maravilhar com essa carta. Porque o que nós temos diante de nós não é uma carta comum, de uma pessoa comum, mas é uma testemunha ocular, que esteve com Cristo, e que escreve a nós, que comunica a nós nessa manhã. É alguém que viu o próprio Senhor Jesus, e agora é um porta-voz autorizado, que fala no nome de Jesus Cristo. Aquele que foi parte dos 12, uma testemunha ocular, que sentou à mesa e comeu com o mestre, e que também contemplou os sofrimentos de Jesus naquele madeiro. É dessa forma que nós devemos olhar para essa carta. É desse jeito que nós devemos nos achegar ao texto. Um apóstolo que escreve a nós, em nome de Jesus Cristo. Aquele que é o Filho de Deus. Aquele homem que morreu, mas não está morto, porque a sepultura não o deteve. Mas ele ressuscitou, subiu aos céus, está à destra de Deus Pai, com anjos agora detendo toda a autoridade, poder e tudo sujeito a ele, governando como um rei todo o cosmos. Esse é o Jesus que Pedro está representando como apóstolo, enquanto fala a nós. E esse apostolado de Pedro não é um carteiraço. Não é algo que Pedro conquistou pelo seu esforço. Na verdade, é um exemplo claro daquilo que Deus fez através de Jesus na vida de Pedro, concedendo a ele uma nova identidade. Lhe foi dado. Ele não se autodesignou apóstolo como muitos do nosso tempo. E nós vamos ver ao longo dessa carta, meus irmãos, que Pedro, ele se relaciona conosco. Ele fala assim, eu me identifico com os presbíteros, assim como vocês, presbíteros, eu também sou. Na sua segunda carta, ele vai se colocar como servo de Jesus, ombro a ombro ao nosso lado, nas fileiras da fé. Então o apostolado aqui não diz respeito a uma conquista autônoma desse homem, meritória. Antes é uma evidência daquilo que graciosamente foi concedido pelo Senhor a Pedro. Uma nova identidade. A semelhança daquilo que Cristo faz conosco. Nos concede uma nova identidade. Aleluia! Vamos avançar? Identificado aquele que escreveu, após ele se apresentar, ele vai identificar os destinatários, ele vai falar aos eleitos que são forasteiros da diáspora. Quando nós avançamos agora, nós vemos que ele identifica aqueles com quem ele deseja falar. E eles são qualificados como eleitos e forasteiros da diáspora. Isso é bastante significativo naquilo que Pedro deseja construir na sua carta. Na verdade, esses 2 versos, eles são o resumo, a síntese de tudo aquilo que ele deseja tratar nesse livro. Eleitos, eles são espiritualmente. Ele está falando, vocês são espiritualmente eleitos. E isso se refere a um status que Deus concedeu a eles. Eles foram escolhidos por Deus na eternidade para viverem para a glória de Deus nessa terra. Ele está falando, é a vocês que eu me dirijo, que são espiritualmente eleitos, que Deus escolheu na eternidade, mas que socialmente são como forasteiros. E isso, ser forasteiro, se refere ao resultado do status que eles receberam de Deus como eleitos. Porque foram eleitos, agora eles, como consequência, se tornam forasteiros. Porque o mundo já não tem mais parte com eles. Porque foram escolhidos por Deus, já não pertencem mais ao mundo. Já não pertencem mais a essa terra. Então, agora eles vivem como que longe da sua pátria. Residentes temporários. É a vocês que receberam o status de eleitos, e por receberem esse status, são forasteiros agora, que eu me refiro. Ele estava escrevendo essa carta para esse tipo de gente.
Pessoas que outrora não eram povo de Deus. Para um povo helenístico do primeiro século, sem limites, depravado. Como o próprio apóstolo vai falar em 1 Pedro, capítulo 4, verso 13 e 4. Eram gentios, que receberam o legado da devassidão dos seus pais. Mas foram encontrados pelo poder do evangelho, e agora aqueles que não eram povo, vieram a se tornar povo de Deus, pela graça e pela fé na obra de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. É como se ele dissesse assim: eu quero falar com vocês, aqueles que Deus escolheu, e que por terem sido escolhidos por Deus, agora pertencem a uma nova família, através de Cristo Jesus. E por causa do status de eleitos, concedido pelo Pai a vocês, hoje vivem como forasteiros, dispersos ao redor do mundo, em uma pátria que não é a sua, em uma cidade a qual não pertencem, porque pertencem, na verdade, ao céu. É a vocês que eu falo. E é assim que Deus identifica vocês, cristãos na diáspora, na Ásia Menor. Meus irmãos, esse não é o retrato identitário apenas de pessoas daquele período. É exatamente como nós cristãos também nos identificamos hoje. Nós somos tal qual eles foram. Hoje nós vivemos como peregrinos, como forasteiros, eleitos forasteiros da diáspora. Isso porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Isso porque Deus amou você e a mim de antemão. E nós vivemos hoje então deslocados. Porque nós pertencemos ao céu. Porque o nosso rei é Jesus. E um dia esse rei voltará para tomar esse mundo e fazê-lo plenamente seu. Mas enquanto isso, nós vivemos nessa terra como peregrinos e forasteiros eleitos, em uma terra estranha, em meio a uma cultura hostil, que nos assedia todos os dias e de maneira tenaz. E sabe qual é o desejo de Pedro para mim, para você e também para aqueles crentes? É que nós não nos conformemos ao mundo, mas que tenhamos um estilo de vida semelhante ao de Jesus. Um estilo de vida do tipo de Jesus. Um estilo de vida que não se conforma à cidade dos homens, que é estranho, que como os patriarcas, conforme Hebreus 11, 13, confessa que não pertencemos aqui. Somos verdadeiramente forasteiros e peregrinos. Essa é a nossa identidade. Essa é a identidade daquele povo que passava por perseguições e dificuldades e sofrimentos, e afrontas e hostilidades, e sedução idólatra daqueles povos, e pressões do Império Romano. Mas ele fala: ei, vocês não são daqui, vocês pertencem a Deus que elegeu vocês antes da fundação do mundo, com um amor indizível. E por causa disso tornou vocês forasteiros. Vocês não vão, verdadeiramente não vão se conformar aqui. Vão ser perseguidos, porque vocês não se parecem com eles. Mas Deus permanece com vocês. Vocês têm a Deus, que elegeu e os tornou forasteiros, mas que os sustenta pelo seu poder. Essa é a nossa identidade. Não está fundamentada no que fazemos ou não fazemos, mas no que Cristo fez por nós na cruz. Porque a nossa identidade está escondida em Cristo Jesus. Nós só nos desvendamos aquilo que somos quando estamos nele e recebemos dadivosamente dele. Você é isso. Você é eleito. Você é filho e filha amado, amada, que pertence a mim e vive numa condição estrangeira. Mas eu estou com vocês até a consumação dos séculos, para fortalecer, para sustentar, para guardar, até que vocês encontrem a herança. Então o verso 2, depois dessa apresentação, chega. E nós vamos ver agora uma saudação bastante notável e complexa, que está recheada com 3 preposições muito distintas, que carregam palavras teologicamente densas.
Diz assim o verso 2, olha o texto comigo. Eleitos. Ele se dirige então novamente aos eleitos. E ele fala, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Complicado, complexo, estranho no meio de uma saudação. Por que ele não falou Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos e forasteiros, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas? Isso é natural. Mas ele recheia essa saudação com algumas preposições carregadas e densas teologicamente. E esse recheio do verso 2 qualifica tudo aquilo que o verso 1 fala, no que diz respeito a eleitos e forasteiros. Esses eleitos e forasteiros, então, aos quais Pedro está escrevendo, eles estão segundo isso. Eles estão em algo. E eles são para algo. Está qualificando esses eleitos e forasteiros. É para vocês que eu estou escrevendo. Vocês que estão segundo isso. Vocês que estão nisso. Vocês que estão para isso. E agora, então, depois de trazer essa realidade a respeito da identidade cristã que todos nós temos enquanto crentes, Pedro apresenta o plano da salvação como sendo obra exclusiva do Deus Trino. Ele descreve, então, tudo aquilo que a Trindade fez por nós. Vocês são isso. E vocês têm em favor de vocês isso. Deus triuno, que planejou, executou e aplicou a salvação, a redenção em favor de vocês. É como se ele dissesse aos leitores: o mundo sempre vai estar contra vocês, porque vocês são forasteiros. E um forasteiro não é benquisto. Ele é olhado com desdém. Ele é reprovado em tantas questões. O mundo não será a favor de vocês, mas ei, o Deus triuno está com vocês. Suportem as provações por um tempo. Vocês então não têm razão para temer, para se desanimar, para sentirem o terror. Vocês não têm razão porque o Deus triuno está com vocês e é por vocês. Ele está auxiliando os crentes a passar pelas dificuldades. E nessa manhã ele nos lembra de quem nós somos e como nós devemos enfrentar as oposições. Lembre, é Pedro. Como Pedro reagia às oposições no início do seu ministério? Bem ou mal? Mal. Reativo. Mas o poder do evangelho transforma e é um novo recomeço para todos nós, assim como foi para Pedro. Como nós reagimos às oposições é o que Pedro nos ensina. Então ele fala, eleitos segundo a presciência de Deus. Vocês foram eleitos, vocês forasteiros o foram segundo a presciência de Deus. O que isso significa? O que é essa presciência de Deus? É que o Pai escolhe-nos mediante o seu conhecimento eterno, soberano. O Pai nos escolhe baseado na sua presciência, segundo a sua vontade, e concede a nós a nossa identidade. A presciência de Deus aqui não é a previsão do futuro. Deus não liga a TV na eternidade e acelera e olha, então muito bem, eu vou escolher esse, porque esse aqui me escolheu lá no futuro. Esse eu não vou escolher, porque esse aqui não vai me escolher lá no futuro. Não, meus irmãos, não é assim. Porque se assim fosse, esse caminho de escolha seria do próprio homem. E assim não é. É Deus quem determina. Na verdade, a presciência de Deus fala sobre conhecimento. Fala sobre um conhecer. Que na mentalidade hebraica, na mentalidade de Pedro, o conhecer se refere a amar intimamente.
um relacionamento íntimo, profundo e comprometido de amor. Ah, meus irmãos, desde a eternidade passada, sem que antes que pensássemos em existir, Deus conheceu você e conheceu a mim. Antes que fôssemos criados, Deus já amava e sabia exatamente como seríamos para o seu propósito e para a sua própria glória. Como o Salmo 139 vai dizer, antes que meus dias viessem a existir, todos eles já estavam escritos no seu livro. Esse conhecimento de Deus que vem antes, nos revela o seu infinito amor, seu incomparável, incompreensível amor, que antes de criar qualquer coisa, já amava e nos desejava para si, como filhos amados e santos, quando nós nem existíamos. Essa é a presciência, segundo o Deus Pai, eleitos segundo essa presciência. A minha e a sua identidade, então, é resultado desse amor prévio de Deus, derramado por nós desde a eternidade, nos escolhendo nele mesmo para a sua própria glória. Isso é maravilhoso. Não é pelo que fazemos ou deixamos de fazer, mas ele escolheu nos amar como filhos desde a eternidade. E agora, isso se manifesta no presente. Isso não para na eternidade. Há uma manifestação visível e prática no presente. Se fôssemos resumir até aqui, é como se Pedro estivesse falando, vocês são forasteiros, eleitos, na dispersão. E eu quero que vocês saibam que nada disso é fruto do acaso. Nada disso é fruto das realizações humanas. Tudo isso está enraizado na eternidade, devido ao íntimo intento amoroso de Deus por vocês. Vocês são forasteiros porque Deus amou primeiro. Vocês são eleitos porque Ele amou vocês primeiro. Lá Deus os conheceu, os escolheu para si mesmo e os transformou com amor prévio. Eleitos e feitos agora forasteiros. Mas o que está acontecendo agora? Eleitos segundo a presciência de Deus, olha o texto, em santificação do Espírito. Agora nós estamos sendo santificados. Aqueles que foram eleitos, escolhidos com amor generoso e gracioso, no tempo, são manifestos, regenerados, com fé em Jesus. E o Espírito Santo agora atua neles com poder, os conduzindo a transformação de glória em glória. O Espírito Santo aplica a salvação agora aos eleitos, aqueles que foram pré-conhecidos, os santificando para a vida eterna, aqui e agora, nessa história que você e eu vivemos. E 1 Pedro, capítulo 1, versos 14 e 15, vai lançar luz sobre exatamente isso que Pedro está falando aqui no verso 2. Vivíamos conforme as paixões da ignorância. Éramos ignorantes em relação a Deus, mas agora, iluminados pelo Espírito Santo, não somos mais ignorantes e não nos conformamos mais. Agora conhecemos quem nos chamou, que é santo, e buscamos ser como Ele. Na linguagem de Pedro, a santidade é a inconformidade com o modo antigo de vida. Ser santo, então, é não mais viver como antigamente. Ser santo é ser forasteiro de fato. É não estar acostumado a viver a vida nos embalos desse século. É viver como um forasteiro. É ser separado do mundo e purificado dos pecados pessoais. Aqueles que Ele escolheu por sua presciência e amor, agora são feitos forasteiros. E isso é exatamente a santificação. O Espírito atuando, nos separando do mundo e arrancando os pecados do nosso coração, nos fazendo odiar o pecado. E é como se Ele dissesse, vocês estão numa jornada distante da vossa pátria, como forasteiros, vivendo um estilo de vida diferente da cidade dos homens, inconformados com o mundo. Mas o Espírito Santo,
auxilia e capacita vocês a viver a santificação. Auxilia e capacita vocês a se tornarem santos, separados do mundo e mais parecidos com Jesus. Somos forasteiros, meus irmãos. Isso não tem a ver com uma condição social, mas tem a ver com o status que recebemos de eleitos. E agora somos forasteiros, distintos do mundo, não mais como a cidade dos homens, mas buscando viver a exemplo do tipo que Cristo foi nessa terra. E agora, avançando, quando você ler e nós passarmos por essa carta, você vai ver que o apóstolo Pedro começa a falar com esses crentes usando inúmeras experiências judaicas a esses crentes que são gentios. E ele começa a ensiná-los através de experiências judaicas, falando: vocês estão em peregrinação, vocês se cingiram, termos esses que têm a ver com a libertação do cativeiro egípcio. Vocês são forasteiros e peregrinos, termos para quando Israel foi exilado da sua terra geográfica. Chama as mulheres de filhas de Sara. E ele usa esses exemplos que eles não conhecem e não viveram, para falar e ensinar eles. O que isso tem a ver? O que isso significa? Meus irmãos, isso é tão belo. Isso foi motivo de deleite quando eu vi no texto. Quando eu aprendi, quando eu olhei e... Isso foi motivo de deleite. Pedro está ensinando por esse método que a aplicação da história do Antigo Testamento, que a libertação do povo de Israel no passado, também é a história deles agora. Aquilo que Deus fez no passado com Israel, aquela libertação que aconteceu com o povo de Israel, a história do povo no Antigo Testamento, também é a história desses gentios agora. Agora eles pertencem ao povo de Deus. Eles não são mais deslocados, mas eles fazem parte de uma família. Esses leitores foram inseridos na história da redenção. Foram inseridos na história de Deus. História revelada por Deus no passado e que segue agora sendo apresentada por Deus através da obra redentora de Cristo Jesus. Vocês pertencem agora a um povo. Vocês não são mais rebeldes. Vocês não estão mais solitários. Vocês têm uma família. Vocês pertencem a um povo. Vocês pertencem a Deus. Estão dentro da história de Deus. A minha e a sua história também está dentro da história de Deus. Aleluia por isso. É como se ele dissesse a eles: vocês fazem parte agora dessa grande história. A vida de vocês é maior do que os seus dilemas e é maior do que as suas alegrias. Ultrapassa o sentido e o significado individual de quem vocês são e encontra real sentido na história de Deus. Que pequena é a vida de quem tem apenas o seu tamanho como estilo de vida. Que tacanha é a vida se ela for do nosso tamanho. A nossa vida encontra sentido e significado não na nossa própria história, mas na história de Deus revelada a nós na face de Cristo Jesus. Então ele diz: sejam encorajados agora, sejam renovados no seu interior, porque vocês fazem parte da história de Deus, vocês não estão sozinhos. Diante dos sofrimentos, dos desafios, não desanimem, lembrem, Deus está com vocês nessa jornada de peregrinação, porque a história de vocês é um ato na grande história da redenção do Senhor. Vocês são povo de Deus agora. E o Deus que os escolheu desde a eternidade, que os elegeu e em sua presciência os amou, e agora no tempo os santifica, fazendo com que eles sejam forasteiros e não vivam conformidade com esse mundo, fez isso para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então o Pai, que escolheu antes da fundação do mundo, o Espírito opera em nós a realidade da salvação, nos santificando. Mas tudo isso só é possível, meus irmãos, porque o Filho, Jesus, executou essa obra planejada desde a eternidade, por seu grande amor. Outro texto que nos ajuda a entender e lança luz sobre a relação
que vincula o sangue aspergido de Jesus e a sua obediência está também em Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como ouro e prata, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. O sangue de Jesus Cristo, meus irmãos, está nos resgatando de uma vida inútil. O sangue de Jesus Cristo aspergido está nos resgatando de uma vida fútil. O que é uma vida inútil e fútil? É uma vida que é vivida a partir das nossas próprias vontades. Está nos resgatando para a obediência. O sangue de Jesus nos resgata para que agora nós possamos obedecer e fazer a sua vontade, uma vida repleta de significado, sentido e intencionalidade. Na linguagem de Pedro aqui, nós percebemos que o sangue de Cristo cumpre o propósito de nos resgatar dessa vida inútil. A aspersão então do sangue de Jesus é o que possibilita que nós o obedeçamos. Cristo comprou a nossa obediência com o precioso sangue. A minha e a sua obediência, eleitos, separados por Deus, tiveram a sua obediência comprada pelo sangue de Jesus, para não viver mais uma vida inútil e fútil. Meus irmãos, ele nos diz: temos um grande Deus ao nosso lado. Um Deus que nos ama com amor eterno, que nos separa e que faz aquilo que nós não podemos fazer, obedecendo totalmente e derramando o seu sangue. Porque sem o derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Deus então derramou na pessoa do Filho o sangue precioso por nós, para que tivéssemos paz com Ele e a vida eterna. Esse é o evangelho anunciado a nós, na saudação que o apóstolo Pedro faz e apresenta aos crentes na Ásia Menor. Aquilo que nós não poderíamos fazer, Ele fez por nós. Deus está ao lado de vocês, cristãos. Ele os santificou e está com vocês, guardando e protegendo em meio às dificuldades, separando vocês do mundo, arrancando os pecados de dentro de vocês. E Ele fez o que vocês jamais poderiam fazer. Ele obedeceu e verteu o seu sangue, agora comprando para nós a obediência que devemos. E nesse sangue carmesim temos paz com Deus e vida eterna no seu nome. Esse é o evangelho anunciado a nós. E como cristãos, meus irmãos, eu e você agora vivemos esse grande paradoxo. Essa é a identidade dos verdadeiros cristãos, das verdadeiras cristãs, reveladas por Deus através de Pedro. A nossa identidade é paradoxal. Nós somos eleitos, mas não temos uma casa definida. Nós fomos salvos, mas ainda não completamente. Nós temos tudo o que nós precisamos, mas ao mesmo tempo nós não temos nada. Nós temos uma pátria, mas não estamos nela agora porque ela não está aqui. Lá, em nossa cidade natal, nós somos como príncipes e princesas, mas aqui nós somos como a escória, os mais desprezados, como Cristo foi. Lá nós temos nossos lugares em tronos. Aqui, muitas vezes, nós temos que nos esconder e viver dispersos, como fugitivos. Mas essa é a realidade da vida cristã. Essa é a realidade tensional da vida cristã, que nos põe em movimento. Somos salvos, mas ainda não. Temos a Cristo, mas ainda não. E todos nós sabemos que o mundo é contra nós. O mundo é contra aqueles que pertencem a Cristo. E ele vem contra nós sem pudor, assim como foi contra esses crentes, com todas as suas forças. Mas a pergunta é, quem é maior? O mundo, Satanás, seus demônios e suas artimanhas?
ou o Deus triuno, arquiteto da nossa redenção. O nosso Deus é maior, porque maior é aquele que está em nós, o Deus vivo, do que aquele que está no mundo. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo está conosco, está ao nosso lado. E Ele nos concedeu o seu amor, manifesto desde a eternidade, nos escolhendo. Nós que seríamos salvos no tempo presente, escolhidos desde a eternidade, e que agora temos o Espírito Santo, que é aquele que nos limpa do mundanismo desse mundo, que nos livra do pecado, e que nos separa desse mundo tirano. Nós temos Jesus Cristo, que decidiu obedecer, morrendo e vertendo, aspergindo o seu sangue no meu e no seu lugar. Naquele leito vertical da morte que chamamos de cruz. Lá onde Ele pagou uma dívida impagável, através das nossas próprias conquistas, através das nossas próprias realizações. Mas essa dívida, ela foi quitada por Cristo na cruz. Eu gostaria de terminar com 3 aplicações. Aqueles cristãos receberam de Pedro verdades massivas para que fossem encorajados a viver com ousadia, com alegria, a vida e a jornada cristã, mesmo em frente às hostilidades. E nós hoje recebemos essas mesmas verdades, fortes, massivas, contundentes, que sustentam o nosso interior, que são possibilidade para que nós saiamos daqui e venhamos a viver todos os dias dessa semana com fé inabalável. Não porque tudo vai bem, mas porque nós temos tudo o que nós precisamos. Porque do nosso lado está o Deus triuno, que manifestou desde a eternidade o seu amor por nós, que aplica a salvação a nós, que nos guarda, santifica, e que em Cristo Jesus obedeceu e fez tudo aquilo que nós não poderíamos fazer, para que agora nós pudéssemos fazer o que antes era impossível através dele. Então, meus irmãos, para terminar, a primeira aplicação é: não se assuste com as provações. Você é forasteiro. Não se assuste com as provações. E quem nos fala é aquele que testemunhou os sofrimentos de Cristo. Não só testemunhou os sofrimentos de Cristo, mas o apóstolo Pedro também sofreu em si mesmo dores indizíveis por conta do Evangelho. Então agora nós não precisamos mais estar confusos por conta das provações, por conta das aflições, porque nós sabemos que elas são resultado da nossa identidade recebida como eleitos da parte de Deus. As provações são resultado, porque nós somos feitos forasteiros, porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Não se assuste, somos forasteiros. A identidade que nós recebemos é nova. O passaporte que nós recebemos é novo. Agora você não precisa mais se identificar com esse mundo. Agora você não pertence mais a esse mundo. Além do mais, nós, por sermos forasteiros e não nos identificarmos mais com esse mundo, devemos ter a consciência de que não teremos os mesmos direitos, de que não teremos os mesmos amparos e privilégios que os cidadãos dessa terra têm. E como forasteiros, não devemos mais seguir a cultura e os costumes dessa era. Estamos de passagem por aqui. Você e eu somos forasteiros. Que nós possamos receber o estranho presente das aflições, sem nos assustar. Com alegria e confiança, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno peso de glória. Não se assuste com as tribulações, somos forasteiros. Segundo ponto,
Resista. Não valide a sua identidade por suas realizações. Resista. Não valide a sua identidade por suas realizações, por suas conquistas. E nós seremos tentados inúmeras vezes nessa jornada a buscar satisfação, alegria e realização naquilo que nós conquistamos, naquilo que nós somos. Porque como nós desejamos aquela sensação, nós realizamos algo. Eu conquistei algo. Nós buscamos essa validação em nós mesmos. Isso vai nos assediar. Então resista. Em momentos diferentes da nossa vida seremos assediados. Estejam atentos, resistam. São nesses momentos que nós devemos lembrar do que realmente deve nos satisfazer. E o que realmente deve nos satisfazer é a obra do Deus Trino por nós. Que nós somos escolhidos, fomos feitos forasteiros por vontade de Deus Pai, por causa do Deus Filho e por causa do Deus Espírito. Que essa identidade recebida seja a fonte do nosso alívio e conforto em meio às aflições. Que ela seja a nossa segurança em meio à caminhada rumo à nossa herança celeste. E que também a nossa identidade recebida seja a nossa alegria em tempos de provação. Em vez de buscar a validação das nossas realizações, que eu e você encontremos a nossa verdadeira identidade no que Deus fez por nós, em Cristo. É isso que nós somos. Essa é a identidade que nos sustenta. Essa é a identidade que nos conforta. Essa é a identidade que nos guia diante das mais diversas circunstâncias da vida. Então resista. Não valide a sua identidade pelas suas realizações. Resista. E por fim, meus irmãos, nós pertencemos a uma família. Cristo nos libertou. E Ele nos libertou da realidade do pecado quando nós estávamos descontrolados. Quando nós ainda éramos escravos da carne. Ele veio e nos libertou pelo seu grande poder, autoridade, e nos adotou agora, nos dando um novo nome, nos colocando em uma família. Agora, você que crê no Filho de Deus, carrega o nome dessa família. Todo aquele que crê e se arrependeu dos seus pecados, já não está mais só. Aquele que creu e se arrependeu não está mais só. Recebeu um pai amoroso, recebeu um irmão mais velho, chamado Cristo, recebeu um consolador e amigo chamado Espírito Santo, e tantos outros irmãos e irmãs, mães e pais, em uma grande família, manifesta no tempo presente, que se chama igreja. Nós recebemos do Senhor, meus irmãos, uma identidade que diz que o valor que nós temos não está no que fazemos, mas o nosso valor é atribuído por Cristo, a partir do que Ele é e conquistou por nós na cruz. Se você está sozinho, se você tem passado sozinha, essa manhã é um chamado de Deus aos seus filhos e filhas, aqueles que Ele amou de antemão, aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo. E se nos arrependermos dos nossos pecados, cremos verdadeiramente em Jesus, há uma nova família a pertencer, há um novo nome a ser recebido: cristão e cristã. Essa identidade recebida tem o poder de reorientar tudo na nossa vida. Crer é pertencer. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos dê ânimo, coragem para enfrentarmos os dias maus. Temos a nosso favor que Deus Trino, autor da nossa redenção, é conosco. Ânimo e coragem, que possamos avançar. Em nome de Jesus. Amém?